Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até ti mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, estamos na nossa aula número 6 deste conjunto de aulas que tenta provar matematicamente, e eu penso que aqui é que está a novidade, se uma determinada ilustração que se encontra nas Sagradas Escrituras corresponde ou não a uma realidade da nossa vida. Isto é, que pode esse mesmo acontecimento ou entidade pode estar no passado, pode pertencer ao nosso presente ou ainda pode estar no futuro. O que nós trazemos hoje até ti é exatamente o dragão que se encontra em Apocalipse 12 e que muitos estudiosos das Sagradas Escrituras associam esse mesmo dragão ao Império Romano. E o que nós vamos ver hoje é se de facto o dragão que se encontra em Apocalipse 12 corresponde ou não ao Império Romano. Obviamente que neste momento eu convido a ver as 5 aulas anteriores, onde nós, de certa forma, provamos aquilo que eu chamei de provas bíblicas. Provamos se várias ilustrações ou até mesmo expressões que se encontram nas Sagradas Escrituras correspondem ou não àquilo que se encontra na nossa vida, não é? Aquilo que nós interpretamos. E hoje não vamos fugir à regra, ok? Muitas vezes, como tu podes ver até mesmo nessas aulas, umas vezes sim, está relacionado, outras vezes não existe qualquer tipo de relação. Hoje vamos ver se de facto o dragão é de facto o Império Romano. E eu gostava de trazer aqui um versículo bíblico onde fala sobre o dragão e que se encontra em Apocalipse 12, versículo 3. Diz assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Obviamente que, como tu vês, este dragão tem várias características. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tu, quando dizes que, por exemplo, que é o Império Romano, ou seja o que for, tens que este Império Romano tem que encaixar nestas características todas. Isto é, se falhar alguma, não é? Alguma das características, costuma-se dizer, não podemos associar ao Império Romano. É a explicação mais óbvia que pode existir. Ora, como eu já te disse, não é? Muitos estudiosos das Sagradas Escrituras associam este dragão de Apocalipse 12 como sendo o Império Romano. Existem algumas características neste dragão que podem estar relacionadas exatamente com o Império Romano. E nós vamos ver até que ponto, não é? Existe esta mesma relação e se podemos associar ou não o dragão ao Império Romano. Penso que vai ser bastante interessante. Fica até ao final desta aula. Neste momento também quero-te convidar tu a te inscreveres aqui na Escola Kitonite. Isto vai ajudar o nosso canal. Vai ajudar também a que outros estudiosos das Sagradas Escrituras também tenham acesso a estes vídeos, não é? Que tenham mais, costuma ser com prioridade, e que também pode provocar nesses mesmos ouvintes o gosto pelo estudo das Sagradas Escrituras. Portanto, não te esqueças de deixar o teu like, de te inscreveres no canal e de acionar as notificações para receberes mais informações deste canal. Então vamos nós para a nossa prova bíblica. E como tu já viste em aulas anteriores, nós trazemos um conjunto de pressupostos, okay, nesta prova número 6, a que nós chamamos exatamente de hipótese. Okay? O que é que são pressupostos? São exatamente afirmações que nós vamos aceitar como verdadeiras, que depois aplicaremos a um versículo bíblico. Hoje trazemos exatamente um versículo bíblico, que é apenas um versículo bíblico. E depois nós teremos a nossa tese, que será exatamente a nossa conclusão, onde nós daremos uma percentagem. Se a percentagem for 0%, quer dizer que não tem nada a ver, não é? Que, neste caso, o dragão não é o Império Romano. Se tivermos 100%, de facto, estamos a lidar exatamente com o Império Romano, não é? Isto é, esta ilustração magnífica, que é uma ilustração do outro mundo, é de facto o Império Romano. Okay? Penso que vai ser bastante interessante. Ora, na primeira hipótese é aquela que nós não conseguimos fugir, não é? Que o dragão é o ser de Apocalipse 12
que perde a batalha contra Miguel e é precipitado na terra. Portanto, aqui eu gostava de ler o versículo 7 de Apocalipse 12, que diz assim: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Ok? Portanto, como tu vês, há aqui uma batalha no céu, que está de um lado estão Miguel e os seus anjos, não é? E do outro lado, e vê-se que existe aqui um contra, não é? Portanto, quer dizer que estão em lados opostos, está o dragão e os seus anjos. Okay? Como tu vês, não é? Portanto, este dragão é exatamente aquele que batalha contra Miguel e que, como já sabes, não é? E a história mostra isso mesmo, que ele perdeu a batalha contra Miguel. Não é? E depois ele vai ser precipitado na terra. Depois nós vamos ver este mesmo, o ser precipitado na terra, que está exatamente no versículo 9 deste mesmo capítulo, que mais para a frente ele também vai aparecer. Portanto, estás de acordo com esta primeiro pressuposto, nesta hipótese, vamos passar ao segundo pressuposto. Okay? E o segundo pressuposto é o seguinte, que a cidade, não é? A cidade de Roma, e nós aqui já vimos a falar muitas vezes sobre a cidade de Roma, reinava sobre os reis da terra na época do Mestre, portanto, do Mestre, isto é, de Jesus, e do Apóstolo João. Portanto, isto é, quem estava no domínio do mundo era exatamente o Império Romano. Ora, mas o Império Romano tinha uma cidade que o dominava, que era exatamente a cidade de Roma, que era de onde partiam todas as leis, não é? Portanto, toda a direção deste Império Romano, não é? Toda a cabeça estava exatamente em Roma, na cidade de Roma. Então, quando o Apocalipse diz no capítulo 17, versículo 18, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, ora, reina exatamente, como eu já venho muitas vezes a dizer, que reinava exatamente na altura em que o apóstolo João recebe exatamente as revelações que estão descritas no livro de Apocalipse, é exatamente Roma, é a cidade de Roma. Obviamente que a cidade de Roma era a que dominava, não é? Era a cabeça do Império Romano. Pronto, e aqui nós podemos, costuma-se dizer, não fica sem sentido falar sobre o Império Romano. Porque a cidade de Roma, no tempo de Jesus e do apóstolo João, era exatamente a cidade que reinava sobre os reis da terra. E esta profecia, como tu já, e convido-te a ver aqui a Grande Babilónia, esta é a aula, que é a Teoria 2.8 e Avena, a nossa aula número 9, onde nós falamos exatamente sobre a Grande Babilónia, que para mim, e não tenho dúvidas nenhumas disso, é exatamente a cidade de Roma, que era a cidade que reinava sobre os reis da terra. Okay? Portanto, não é descabido nós falarmos sobre o Império Romano, porque na altura do Mestre, não é? Do Mestre Yeshua, Jesus, e do Apóstolo João, era exatamente a cidade que reinava sobre os reis da terra. Não há dúvida nenhuma, e eu já fiz essa interpretação e convido-te a ver esta nossa aula. Se estás de acordo com este pressuposto, neste segundo pressuposto, vamos passar para o terceiro pressuposto. E este terceiro pressuposto é aquela que eu acho que é óbvio para mim, não é? E que para algumas pessoas a coisa torna-se confuso. Que eu digo o seguinte, que a besta que sobe do abismo pode ser uma das suas cabeças e não o contrário. Porque, reparem, uma cabeça não pode ser uma besta. Ok? As bestas é que têm as cabeças. Tá bem? Portanto, quando eu digo que uma cabeça é a besta, está errado, não é? A besta é que pode ser uma das suas cabeças e não o contrário. Porque repara, em Apocalipse 17, versículo 8 diz assim: E a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Portanto, a besta que tu viste foi e já não é. Ora, se as cabeças são exatamente os reinos desta mesma besta, não é? Quer dizer que quando, isto é, quando da época de João, quando João recebe as suas revelações, a besta não era. Isto é, a cabeça que estava em domínio, não é? Que pertencia à besta, que era quase como se a besta fosse uma base dessa mesma cabeça, não era a besta. A besta era a cabeça, uma das cabeças anteriores, porque ela diz que já não era. Tinha sido no passado
mas não era no tempo de João. Então quer dizer que uma das cabeças da besta, que eu, para mim é um dos reis, não é, que estaria no domínio, não é a besta. Portanto, a cabeça não pode ser a besta. Agora, a besta pode ser uma das cabeças. Está bem? Agora, a cabeça, uma das cabeças, por exemplo, não era a besta. E eu continuo a dizer que as cabeças não são a besta. A besta é que tem as cabeças. E não o contrário. E tu vais perceber porque é que eu estou a fazer esta distinção. Quando nós falarmos exatamente sobre o dragão. Porquê? Porque se tu viste logo no início, o dragão também tem 7 cabeças. E como eu já disse muitas vezes, não é? Se fores ler a Bíblia do princípio até ao fim, não vais encontrar mais nenhuma interpretação sobre as 7 cabeças. Ora, se não existe mais nenhuma interpretação sobre as 7 cabeças, quer dizer que as 7 cabeças do dragão representam exatamente os reis das 7 cabeças da besta. Igualzinho. Porquê? Porque não há mais nenhuma interpretação. Ora, as 7 cabeças da besta são exatamente as 7 cabeças do dragão. Ok? E nós fazendo esta analogia entre a besta e o dragão, chegamos exatamente à conclusão das cabeças do dragão. Ok? E se a besta pode ser uma das suas cabeças e não o contrário, ok? Então quer dizer que o dragão é exatamente a mesma coisa. O dragão pode ser uma das suas cabeças, não é? E não o contrário. E se tu viste já a nossa interpretação sobre as 7 cabeças, e que são 7 reis, não é? Que é o próprio anjo que diz, o diabo nunca, Satanás, ou neste caso o dragão, que nós vamos ver quem é esse dragão, nunca foi nenhuma destas cabeças, porque tu nunca ouviste-me falar que uma das cabeças da besta que era o dragão. Não pode ser, porque besta não pode ser cabeça. Okay? Isto é, uma das cabeças pode ser a besta na questão de lhe pertencer, mas não o contrário. Okay? As cabeças não podem ser a besta. E neste caso as cabeças também não podem ser o dragão. Okay? Tão simples como isto. Está bem? Portanto, espero que tenhas percebido esta ideia, porque vai ser muito importante para a nossa demonstração e especialmente para a nossa conclusão. E se estás de acordo com o terceiro pressuposto, vamos passar para o quarto e último pressuposto, que é sempre aquele que eu trago, que costuma-se dizer que para mim não existe qualquer tipo de dúvida e vou continuar sempre a batalhar neste ponto. É que nós não podemos interpretar uma interpretação. Isto é, quando nós falamos num texto bíblico, tens sempre a olhar para o texto bíblico e perguntar: é uma interpretação ou é uma ilustração? Okay? Se for uma ilustração e não tiver interpretação, tu podes dar a tua interpretação dessa mesma ilustração. Mas se ela já estiver interpretada, okay, tu não podes interpretar. Porque a interpretação está correta. Se tu fores fazer uma nova interpretação, vai estar redondamente errado. Ok? Portanto, é isto que nós nunca, tu e eu, nunca nos podemos esquecer. Portanto, a primeira coisa que tu deves fazer ao olhar para um texto bíblico é se ele é uma ilustração ou uma interpretação. Porque se for uma interpretação, tu não podes interpretar. Tens que levar à letra. Se lá diz que é uma determinada coisa, é essa coisa. Não pode ser outra. E eu penso que isto é o maior erro das pessoas que fazem as suas interpretações das Sagradas Escrituras. É que está a dizer uma coisa e a pessoa está logo a dizer que não é. Que é outra coisa, porque vai buscar o texto bíblico que faz essa ligação. Não está correto. Ok? E quando costuma-se dizer, diz que as cabeças são 7 reis, não é? Então são 7 reis. Ok? E tem que ser 7 reis. Não pode ser aquilo que nós achamos. Está bem? Portanto, e já sabes que nem em profecia, reis ou reinos, não é? Estão sempre ligados. Porque, repara uma coisa, quando às vezes falam um rei e não fala num reino, significa exatamente que o que está-se a referir é exatamente ao apogeu desse mesmo reino. Porque há sempre um rei que é o máximo desse mesmo reino, ok? Então quando fala nesse rei está a falar já no reino todo, ok? A Bíblia também usa muitas vezes essa conotação ou essa ilustração, ok? Ou essa ligação, que eu acho que é mais por aí, ok? Portanto, rei ou reino nas Sagradas Escrituras confundem-se, ok? Mas há situações que não há dúvidas nenhumas que é rei, que não é reino. Quando às vezes fala em rei, pode ser reino. Está bem? Pode ser reino. E como tu já viste, eu já fiz essa ligação.
Vamos então ao versículo bíblico, não é? Se estás de acordo com estes 4 pressupostos, vamos então ao versículo bíblico, que se encontra em Apocalipse 12:9, que diz o seguinte: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Portanto, como tu viste, não é? No início, que o Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e este perdeu a batalha, ok? E ele foi precipitado na terra com os seus anjos, portanto, com os seus anjos, ok? E os seus anjos foram lançados com ele. Mas repara que neste versículo dá exatamente a interpretação do grande dragão. Quem é este grande dragão? Não é um dragão. Porquê? Porque ele diz que é a antiga serpente. Okay? Quem é esta antiga serpente? É exatamente a serpente que enganou os nossos primeiros pais. Não é? Aquilo que tu podes encontrar em Gênesis, logo no início. Portanto, que este diabo, Satanás, usou exatamente uma serpente para enganar Adão e Eva. Por isso é que chama-se a antiga serpente. Só que ela já não é a antiga serpente, ela é o dragão. Quem é este dragão? É exatamente o diabo e Satanás. Portanto, aqui não há dúvida nenhuma quem é o dragão. E repara que, se isto é uma interpretação, e para mim este texto é uma interpretação, não pode ser interpretado. Okay? Se interpretares este texto, vai estar errado. Okay? Portanto, aqui, o grande dragão, não é? E aquilo que nós trazemos aqui como tese, não é que, pelo versículo, deduz-se facilmente que o dragão representa a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás. Portanto, não há dúvida nenhuma quem é este dragão. É a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. Ok? Portanto, aqui pelo texto não há qualquer tipo de dúvida. Não é? Portanto, porquê? Porque está a dar a interpretação de quem é este dragão, que depois foi precipitado na Terra. É? E depois há advertências neste mesmo capítulo, e eu convido-te a estudar este maravilhoso capítulo 12 de Apocalipse. O Apocalipse todo ele é maravilhoso, é divino, okay? E na nossa tese já sabes que trazemos sempre uma pergunta, não é? Aquela pergunta que eu faço, que costuma-se fazer com a resposta, fica logo esclarecido a conclusão, não é? Que diz assim: na interpretação dada pelo apóstolo João, é feita referência a algum rei ou reino? Portanto, aquilo que tu leste sobre quem é o dragão faz a referência a algum rei ou reino? E a resposta é, obviamente, não. Ok? Não faz. Não faz referência a nenhum rei ou reino. Ok? Então, qual é a nossa conclusão? Óbvia. A conclusão óbvia é que, se nós quisermos associar o dragão ao Império Romano, nós temos exatamente, ora diz lá tu, muito bem, 0%. Portanto, o dragão não é o Império Romano. Ok? E aquilo que eu te deixo, não é? É aquilo que costuma-se dizer, às vezes, quando eu ouço pregações de estudiosos das Sagradas Escrituras, que eu respeito, que eu sempre digo que eu respeito as suas ideias, não é? Quando dizem que o dragão é o Império Romano, está completamente errado. Eu quero que tu, convido-te tu a ver a nossa aula número 7 da Teoria 1, 666 Yavanima. Eu vou deixar aqui os links na descrição a estas aulas, porque agora eu queria me demorar aqui um bocadinho. Se tu bem te recordas nesta aula, se tu já viste esta aula, e eu convido-te a ver novamente, se já viste, e se não viste, a ver a aula, eu falo sobre Sir Isaac Newton, não é? E a sua interpretação sobre o número 666. Porquê? Porque no seu maravilhoso livro, não é? Em que ele faz um estudo sobre o livro de Daniel e do Apocalipse, e isto está nesta aula, portanto eu convido-te a ver esta aula, e ele faz referência de que o dragão é o Império Romano, não é? É o Império Romano e primeiro o Império Grego e depois o Império Romano. Portanto, como tu já sabes, e nós já falamos aqui na Escola Quitonite, antes do Império Romano, que governava a Terra no tempo de Jesus e do apóstolo João,
Existiu o Império Grego, que nós estamos a estudar agora na nossa terceira teoria. Convido também a ver as nossas aulas. E esse Império Grego, o Isaac Newton diz que este dragão representa exatamente esse Império Grego. E que diz que também representa o Império Romano antes da divisão. Ok? Já sabes que no século IV, não é? O Império Romano vai se dividir em dois. No Império Romano do Oriente e no Império Romano do Ocidente. E ele diz que antes da divisão, este dragão representava o Império Grego, não é? E depois, quando o Império Romano conquistou o Império Grego, passou a representar o Império Romano. E eu, quando li isso, fiquei um bocadinho, portanto, fiquei um bocadinho triste, não é? Pela interpretação que era feita por ele, porque ele, para mim, o dragão é o diabo e Satanás, não é? Que é aquilo exatamente que está em Apocalipse 12. E eu disse, mas Isaac Newton, sendo um homem tão inteligente, não é? Como é que ele não viu que no Apocalipse 12 fala exatamente que o dragão é exatamente Satanás? Não tem nada a ver com o Império Romano, nem o Império Grego. Agora repara uma coisa. Se tu também já viste a nossa aula sobre as 7 cabeças da besta, que é a nossa teoria 2, 8 e AVN, na nossa aula número 5, nós dizemos exatamente quem são estas 7 cabeças. Ok? E depois mais à frente nós vamos dizer exatamente quem são os 7 reis. E repara que dentro desses reis, dessas cabeças, está exatamente o Império Grego, não é? E o Império Romano, não é? Que Isaac Newton vai dizer que é o dragão. E agora repara, o dragão também tem 7 cabeças. Ora, uma das cabeças é o Império Grego e uma das cabeças é o Império Romano. Ok? Estás a ver? Portanto, Isaac Newton, mesmo sem fazer a associação do dragão a Satanás, não é? Ao diabo, a antiga serpente, ele vai dizer que ele representa o Império Romano e o Império Grego. Curioso, não é? Portanto, para mim, ele está errado na precisão. Eu acho que é para aí mais o caminho, não é? Ele está errado na precisão porque o dragão é o diabo e Satanás, a antiga serpente, portanto não há dúvida nenhuma, mas uma das suas cabeças é o Império Grego, são os gregos, e outra das suas cabeças é o Império Romano, são os romanos. E isso ele está completamente certo. E eu acho que este homem, e quanto mais eu leio o seu livro, não é? Ainda hoje de manhã tive a oportunidade de ler o seu livro, maravilhoso. Com uma inteligência fora de série. Ele não sendo preciso, ok? Ele vai buscar as interpretações e acaba por acertar, ok? É espetacular, é espetacular. Este homem é que tem uma inteligência e Deus deu-me essa mesma inteligência para ele compreender também as Sagradas Escrituras, sem dúvida nenhuma, extraordinário. Ok? Portanto, e o que eu te quero dizer com isto é o seguinte, é que o inimigo, não é? O inimigo de Deus, que transformou-se no inimigo de Deus, o diabo, o Satanás, está por detrás de todos estes impérios, não é? Estas 7 cabeças, que dominaram o mundo e que perseguiram o povo de Deus. Ele está por trás. Isto é, o dragão não é o Império Romano, ok? Mas o dragão esteve por trás do Império Romano. E se tu olhares para a história e fores analisar o Império Romano, vais ver de facto que o Império Romano fez coisas. Okay? Tens só aqui uma das histórias, não é? Que a perseguição aos cristãos era feita de tal maneira que os cristãos eram amarrados em postes e serviam como candeias, não é? Como postes de iluminação durante a noite. Okay? Pegavam-lhes fogo e eles ficavam ali a arder toda a noite e serviam como iluminação nas ruas. Quer dizer, qualquer coisa mesmo de atroz, diabólico. Okay? Diabólico. Completamente Satanás por trás dessa mesma perseguição. Mas, como eu continuo sempre a dizer, graças a Deus que isso não existe hoje. Okay? Portanto, isso nos mostra-nos que Cristo já reina, não é? Para mim Cristo já reina e que isso nunca mais voltará, tá bem? Portanto Deus nunca mais permitirá que isso aconteça. Porquê? Porque Ele costuma dizer já pôs o fim a toda esta atrocidade,
ok? E se tu vês as nossas aulas vais continuar a perceber que de facto assim é. Portanto, a conclusão que eu tiro, óbvia, é que o dragão não é o Império Romano, mas uma das suas cabeças é de facto o Império Romano. Está bem? Portanto, o dragão não é o Império Romano, é o diabo Satanás e a antiga serpente, mas uma das suas cabeças é o Império Romano. É os romanos, com o seu império. E a outra cabeça são os gregos, ok? Também com o seu império. Isaac Newton, completamente de acordo. Não na sua precisão, porque ele dizia que o dragão era os impérios, não é? Mas uma das suas cabeças, sim, sem dúvida nenhuma. Okay? E eu espero que isto sirva exatamente para tu enriquecer a tua fé. Okay? Que isto possa te ajudar a compreender que Deus está no domínio deste mundo. Okay? E que um dia Ele vai voltar para instaurar o seu reino. E nunca mais haverá sofrimento, que eu acho que esse é que é o mais importante de tudo. Portanto, convido-te a inscrever-te no nosso canal, a compartilhar os nossos vídeos e a acionar as notificações para receberes mais informações deste canal, que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Ketonite. Então, tudo bom para ti.